Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Aulas de Química. Eu sou o professor Fretes Guimarães e hoje irei falar sobre os estados físicos da matéria. Geralmente, a matéria ela é apresentada em três estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Existe o quarto estado da matéria, que é o plasma, mas que não será abordado nesse vídeo. Quando nós estudamos estados da matéria, vamos levar em consideração a forma, o volume, o grau de organização e os movimentos dentro dos respectivos estados físicos. Quando nós estudamos o estado sólido, nós vamos ver que o estado sólido é o estado rígido da matéria. Isso devido à rigidez das suas ligações. Então, as ligações elas são muito fortes dentro de um sólido, que fazem com que o sólido tenha uma forma e um volume definidos. Então, a forma e o volume do sólido independem do recipiente que contém o sólido. Então, forma e volumes definidos. Como esses átomos, essas moléculas, as partículas, elas estão fortemente ligadas, isso faz com que o sólido tenha um grau de organização elevado e que os movimentos eles sejam limitados dentro do sólido. Os movimentos que predominam dentro de um sólido são os movimentos de vibração. Já o estado líquido da matéria é um estado que é tido como um estado fluido. Isso porque as suas moléculas, as suas partículas, elas podem deslizar umas sobre as outras. Isso permite com que o líquido ele adquira a forma do recipiente que o contém. Então, a forma dentro de um líquido é uma forma variável. Ela depende do recipiente. Mas o volume ele é um volume definido. A organização nas moléculas de um líquido ela é menor do que aquelas quando a gente compara com os sólidos, e os movimentos dentro de um líquido eles podem acontecer. Então, o estado líquido ele é o estado fluido da matéria, porque as moléculas, as partículas, elas podem deslizar umas sobre as outras. Já o estado gasoso, ele não apresenta forma e nem apresenta volume definidos. O estado gasoso tem forma e volumes variáveis. Isso porque as suas moléculas elas só interagem durante os choques. Então, o grau de organização dentro do estado gasoso é um grau muito baixo. Ele é bem desorganizado. Um gás ele é desorganizado. E os movimentos dentro de um gás são movimentos livres. As moléculas elas podem se movimentar e elas só se encontram durante os choques. A gente deve ter em mente também que existem os vapores. O vapor é um termo usado para substâncias que normalmente se encontram no estado sólido ou no estado líquido. E quando essas substâncias estão no estado de vapor, elas também terão forma e volume variáveis, a organização será baixa e os movimentos serão altos. Quando nós comparamos o estado sólido com o estado líquido e o estado gasoso, nós vemos que o estado sólido é o estado mais organizado da matéria, enquanto que o estado gasoso é o menos organizado da matéria. O estado sólido e o estado líquido eles têm uma redução de volume quase que imperceptível quando se aplica uma pressão sobre eles, porque eles são pouco compressíveis, enquanto que o estado gasoso é um estado que pode mudar, pode variar o seu volume se for aplicada uma pressão sobre ele, porque dentro do estado gasoso o que predomina são espaços vazios. Ok? Até a próxima e bons estudos!